Olá, esse é o Conexão. Quando a gente fala nas competências do futuro, basicamente a gente está falando dos aspectos socioemocionais. Não basta só competência cognitiva. É preciso saber trabalhar em grupo, se relacionar de maneira aberta e empática. Alguns especialistas reúnem essas capacidades nos chamados Big Fives, que em inglês se referem às 5 competências, grandes competências. Abertura a novas experiências, consciência, extroversão, amabilidade e estabilidade emocional. A pergunta que a gente faz agora é: como vivenciar isso tudo na prática? Quem me ajuda nessa reflexão é o Patrick Figueiredo Pereira. Ele já foi voluntário da Secretaria Municipal de Saúde do Rio e colabora com a plataforma Centros Urbanos do Unicef. Também aqui comigo está a Renata Elisa Lopes, que é psicóloga e professora do SESI São Paulo. Muito obrigado pela participação dos dois aqui no Conexão. Patrick, você tem 17 anos e você já tem um histórico aí, uma ficha corrida de colaboração grande já, né? Sim. Eu comecei muito cedo, né? Mas acho que é cedo que se começa e a gente continua fazendo bastante coisa, sempre evoluindo. Isso aqui sempre no Rio de Janeiro você fez esse voluntariado? Sim, voluntariado sempre no Rio de Janeiro. Já atuei em algumas outras, fiz oficinas de formação fora do Rio, participei de uma conferência com o Unicef, com jovens de toda a América Latina e Caribe, lá em Santiago, no Chile. Foi uma experiência muito bacana também. Com certeza deve ter aprendido muita coisa, né? A gente vai já chegar nessa história. Queria perguntar para a Renata. Renata, quando a gente fala nas soft skills, né, nos Big Fives, competências socioemocionais, a maneira de desenvolvê-las, elas são variadas, né? As maneiras que a gente pode desenvolver essas competências. Muito variadas, com certeza, Bernardo, mas sempre focadas na experiência da pessoa, com o que ela traz de personalidade e sempre com a ajuda da sua família. Quer dizer, ela tem que estar ali num processo em que ela está se relacionando com outras pessoas, seria isso? Com certeza. O relacionamento socioemocional, como você falou, é importantíssimo, é essencial para que ele consiga, sim, transpassar essa juventude e trabalhar com elas da melhor forma possível nas suas relações e nas suas profissões, quais elas sejam. E, Patrick, a gente já começou a falar aqui um pouco da sua história, você trabalha com voluntariado já há bastante tempo. Você começou aqui no Rio apoiando um projeto da Secretaria Municipal de Saúde, né? Isso. Que é o Rap de Saúde, né? Era o Rap da Saúde, que a brincadeira a gente fez, a gente não fazia rap o tempo todo, só quando necessário. Eu já ia pedir para você cantar um rap aqui pra gente. Não, era só quando necessário. Era a rede de adolescentes e jovens promotores de saúde. A gente fazia atividades de educação e saúde usando a metodologia da educação entre pares, que a gente entende que quando a gente conversa temas tão delicados com a nossa linguagem, com a galera da nossa idade, acho que a gente acha que a conversa flui muito melhor, né? E você atuava em quais regiões aqui da cidade do Rio? Eu atuava muito mais na região da Zona Oeste, lá no bairro de Guaratiba, onde eu moro, ou no bairro de Campo Grande. A gente atuava nas praças, nas escolas, dentro da unidade de saúde que a gente ficava, nas clínicas da família, fazendo tudo quanto é tipo de ação educativa em saúde. Mas como é que era assim? Vocês eram chamados, convidados pelas escolas ou por algum representante ali da comunidade? Como é que era a dinâmica? Então, a gente tinha dentro da nossa unidade um profissional que apoiava a gente, né? A gente tem o calendário da saúde, Novembro Azul, Setembro Amarelo, a gente sempre trabalhava muito em cima disso, mas de vez em quando surgiam demandas da comunidade. Uma diretora de escola ligava para a unidade falando: olha, a gente está com um certo tipo de caso nessa escola. Aí a gente pensava uma estratégia, a gente pensava uma ação, seja uma roda de conversa, um cine-debate, e ia até lá para debater essa temática com os adolescentes, com os jovens que estavam ali. Quer dizer, então era assim, vocês usavam sua própria vivência para poder chegar a abordar um determinado assunto. Geralmente, quais eram esses assuntos? A gente já fez de depressão, sobre alimentação saudável, sobre as infecções sexualmente transmissíveis, a prevenção ao HIV e AIDS, sobre esporte, a prática da atividade física. A gente já fez sobre tudo, porque a gente acha que saúde é muito com tudo, né? A OMS define saúde como bem-estar físico, social e mental. Então, não adianta trabalhar a parte física se a gente não trabalhar a mental e não trabalhar também a social. Agora, você percebia a diferença, assim, quando era você ali falando sobre esses assuntos e quando era um outro profissional mais desconhecido ou mais velho? Eu acho que sim, né? Porque, assim, os temas, eles podem ser o mesmo, mas a maneira como você aborda eles são diferentes, né? Quando a gente falava de uma gíria que a gente entendia, que estava rolando no nosso meio, da galera da nossa cidade, que o profissional de saúde às vezes nem sabe o que significa, é aí que está a educação entre pares, né? E não estou desmerecendo o profissional, Sim. Eles têm toda uma capacidade maravilhosa, cumprem uma função super importante para a sociedade, só que a linguagem deles é um pouco mais técnica e tudo mais, e a gente que é jovem está mais aberto a nós mesmos, digamos assim. Você acha que, obviamente, esse diálogo vai ser mais facilitado. Isso é uma sabedoria, né? Isso é um conhecimento sofisticado, né? Você tem essa percepção de que eu preciso chegar naquele público ali,
Mas eu preciso falar na linguagem dele. Né? É o que a gente chama, em teoria, se eu posso teorizar um pouco aqui, o que a gente chama do fazer-se pertencente. Então, quando eu sinto que eu sou pertencente àquele grupo, pertencente àquela ideia, eu me mobilizo mais, eu consigo avançar mais nas ideias e as pessoas entendem aquele conhecimento que eu estou querendo passar para elas. No seu caso, você usou, você, eu digo como profissional do SESI de São Paulo, utilizou a atividade física e esportiva como uma maneira de conduzir o desenvolvimento dessas competências. Sim. Você poderia falar para a gente um pouquinho desse projeto? Sim, no SESI São Paulo a gente tem um projeto, na verdade é um programa chamado Atleta do Futuro, que ele é só o início do caminhar de um sujeito com o esporte atrelado à vida dele, que vá fazer sentido para aquilo que ele quer mais para frente. Então, a gente está até vendo ali o site do programa, Isso. Atleta do Futuro. Do Futuro. Isso. É um programa que já existe no DR de São Paulo, na Diretoria Regional de São Paulo, há 25 anos, então a gente já desenvolve isso com as crianças de 6 a 17 anos. A ideia é um esporte inicialmente educacional para que ele depois se torne um esporte como forma de vida daquele sujeito. Para que ele entenda o esporte como parte integrante da sua vida. Alguns sairão como atletas, poderão ter essa oportunidade de sair como atletas? Sim, com certeza. Mas nem todos. A gente sabe que o funil do atleta é muito restrito, né? Então, nossa ideia é, quanto mais pessoas praticarem esporte, mais elas vão entender os valores e aí sim esses valores podem fazer esse cidadão atuante com aquilo que a gente acredita que o esporte tenha de melhor. Agora, dentro do projeto, existe aquele momento em que essa reflexão é conduzida? Chega a esse bate-papo sobre a questão dos valores? Sim. Nesse programa nós temos uma metodologia própria que versa sobre os marcadores sociais. Então, os marcadores sociais, nós estamos falando de questões de gênero, questões de raça, questões de nacionalidade. A ideia é, toda vez que um conflito desse apareça, que o professor seja capaz de reunir o grupo e conversar sobre e fazê-los compreender qual é o conflito que aconteceu, por que ele aconteceu e como fazer para que ele seja, não necessariamente corrigido, mas para que o grupo possa se inteirar daquela informação. Agora, na sua avaliação, que está em contato aí com juventudes, né? Você acha que existe uma consciência de que essas são competências importantes? Você saber conviver com diferentes, saber dialogar, existe essa noção? Sim e não. Por quê? Vou me explicar, né? Existe a consciência, sim, quando o conflito aparece. E quando a gente tem pessoas, como o meu colega que está demonstrando que ele é mediador, que ele pode ser mediador. O Patrick, ele entra como mediador dos conflitos e dos conhecimentos, né? Então, não necessariamente sem o exemplo. O ser humano precisa do exemplo. Então, quanto mais eu tiver exemplos das pessoas, eu consigo me inteirar mais desse conhecimento, dessa informação, e a partir daí eu consigo aplicá-los. Uhum. Então, eu só vou ter, então é a resposta do sim, eu só vou ter sim essa consciência dessa necessidade, dessas competências, se eu tiver exemplos, se a minha personalidade for construída juntamente com esses exemplos. E não se eu estiver alheia a isso, se eu estiver fora desse contexto. Patrick, você foi colocado aqui já como um exemplo, não sei se você já percebeu. Bom, né? Mas eu queria que você falasse para a gente, ao fazer o trabalho que você faz, se propor a conduzir essa reflexão, fazer essa mediação com pessoas da sua idade, o que você tem aprendido com isso? Como que isso tem voltado para você? Eu acho que é muito uma via de mão dupla mesmo, porque ao mesmo tempo que a gente tenta passar muita informação, passar muito conhecimento, a gente também recebe muito, né? Eu acho que eu aprendi muito mais a olhar as juventudes como muito diversas, sabe? Que a gente aprende que a juventude é uma coisa só e eu hoje entendo que existem várias juventudes, existem várias adolescências e cada uma delas tem uma vivência específica que às vezes eu não passo. E é importante a gente tentar lidar com isso de maneira um pouco mais humanizada, sabe? De entender que há uma vivência ali, antes daquele adolescente, daquele jovem chegar até aquele ponto. Há toda uma história, toda uma trajetória, a gente tem que saber lidar com isso para que ele possa depois evoluir, né? Você tinha dificuldade de lidar com o diferente? Não tinha dificuldade de lidar com o diferente, mas quando a gente percebe as diferenças na ponta, porque uma coisa é você saber que a diferença existe, outra coisa é você ver a diferença na realidade, como que isso impacta na vida das pessoas. Eu nunca tive problema com o diferente, na verdade sempre gostei muito de ter um ambiente diverso e tudo mais, só que é diferente você saber que a diferença existe
e você vê a diferença agindo na vida de um indivíduo. A gente está falando de diferenças, mas também está falando de desigualdades que existem junto com as diferenças, né? Que são duas coisas diferentes. Você também participa da plataforma Centros Urbanos do Unicef, que faz um trabalho amplo no país, né? E que também mobiliza em uma rede de colaboradores, né? Sim, sim. A plataforma Centros Urbanos do Unicef é uma iniciativa que hoje está atuando em 10 capitais brasileiras para tentar dialogar diretamente com as juventudes, com os adolescentes principalmente, como que viver numa grande cidade, como viver numa capital pode impactar na sua vida, né? E aí a gente traz as temáticas da violência, as temáticas da mobilidade urbana, do acesso à educação, da cultura, do lazer, é um pouco bem amplo mesmo. E aí você lida com problemas que são bastante reais, né? Você citou alguns aí, por exemplo, a questão da violência. Como é que você, no seu caso, como é que você aborda essa questão da violência aqui no Rio de Janeiro? Que tipo de abordagem você faz? Então, hoje, aqui o Unicef lançou um comitê, que é o Comitê Estadual para a Prevenção e Enfrentamento de Homicídios de Adolescentes, que é um tema muito delicado e a gente precisa conversar sobre isso. O Brasil é o país que mais mata adolescentes no mundo, mata mais do que nos países que têm um conflito armado, alguma situação de guerra. E a gente hoje, é um tema muito difícil de se debater, mas a gente entende que a questão dos homicídios dos adolescentes não é uma questão só de segurança pública. A gente não pode dialogar só com a segurança pública. A gente precisa de uma política que seja intersetorial, a gente precisa de algo que trabalhe com a educação, com a cultura, com o esporte, que é fundamental nisso. Para você ter uma ideia, eu vou contar uma história que acontece lá no meu bairro e tem muito a ver com voluntariado também. Tem um senhor lá que ele dá aula de futebol no campo da praça. E quando eu estudava no ensino fundamental, eu sempre via ele nas reuniões da escola, só que ele não tinha filho na escola. Ele ia à reunião da escola só para saber como que os alunos dele no futebol estavam saindo na escola, sabe? E isso, eu tenho certeza que esse projeto dele de futebol, a saída dele à escola, com certeza salvou a vida de vários adolescentes ali do meu bairro, sabe? É uma política que a gente precisa dialogar com todos os setores. Sem dúvida. E Renata, quando a gente traz a questão da responsabilidade, isso também conversa com essas competências que a gente está falando, né? Porque ele citou um exemplo de um senhor que não tinha filhos, mas tem esse sentimento de responsabilidade pelos alunos dele, do futebol, pela comunidade dele ali. Isso é uma questão importante, central nesse debate também, né? Essa questão de você assumir responsabilidade pela sua autodeterminação e pelo respeito aos outros, né? Sim, eu acho que juntando com o tema do nosso bate-papo hoje, talvez seja esse o ponto central da principal competência dessa juventude para a terceira década desse novo século que a gente está passando, que é o responsabilizar-se. Então, o quanto eu sou responsável por aquilo que também acontece comigo. Né? E a partir daí, o que eu vou fazer com isso? Porque a gente está falando de diversos setores, né, desse intersetorial que o Patrick comentou. Então, eu sei que eu tenho problemas, eu sei que eu tenho conflitos, eu estou inserido neles, e qual que é a minha parcela de responsabilidade? Né? Eu fui jogado ali. Ok, mas se está ali por um motivo. E agora? O que você vai fazer com isso? Isso, pensando em mercado de trabalho também, é fundamental. Né? Fundamental porque em psicologia a gente estuda bastante, em alguns teóricos da psicanálise também, quando a gente fala do que eu vou fazer com a frustração. Do como hoje está difícil lidar com a frustração, do não, eu vou ter que brigar um pouco mais, do limite entre a vontade e o desejo, realmente desejar, realmente querer aquilo e o que eu preciso fazer para chegar naquele objetivo que eu tenho, naquela meta que eu tenho. Quer dizer, a gente sabe que existem coisas que estão fora realmente do alcance da gente, que são estruturais, né? E as desigualdades que ele falou, mas existe uma parcela ali de ação individual que precisa ser empreendida, né, Patrick? Sim. Eu acho que analisando tudo isso, acho que a juventude tem feito muita coisa, sabe? Não no macro, porque realmente nós temos nossas limitações. Mas se olhar, por exemplo, que dentro de uma comunidade, 5 jovens se reuniram para fazer uma roda de conversa, já é algo, sabe? Já é algo que pode impactar na vida das pessoas que estão ao redor, que pode impactar na comunidade ali. Se olhar que uma pessoa, dentro de uma favela aqui no Rio de Janeiro, pensou em criar uma ONG para debater a violência que eles sofrem dentro da comunidade, sabe? Sim. A juventude tem muita potência e tem feito muita coisa por aí. Acho que vai muito da questão da responsabilidade, do onde você está inserido e como você pode transformar aquele meio. Essa ação responsável, ela acaba promovendo direitos para si e para os outros, né? E um desses direitos importantes é a questão da saúde. Foi o cuidado com a saúde que passou com toda a sua importância, que foi definitiva para a promoção de uma sequência de direitos nas vidas das crianças e das juventudes. A gente vai ver o resultado que o Unicef tem obtido em várias regiões do Brasil com isso.
Além de garantir a sobrevivência das crianças, é preciso que elas tenham acesso à educação de qualidade e aprendam na idade certa. O selo UNICEF também ajuda a garantir que isso aconteça. Acho que se eu continuar estudando, eu vou ser alguém na vida. Tenho muita esperança no meu futuro, estou na escola. Para uma criança ser uma pessoa no futuro, uma pessoa que seja reconhecida na sociedade, ela tem que aprender tudo. Pode ser tudo. Com o estudo pode ser tudo. Ter toda a profissão que quiser. Você não tem direito de tirar o sonho de criança dela poder estudar, dela poder ser uma pessoa melhor. Porque hoje sem educação você não consegue fazer nada, assim, é difícil. Essa vontade e essa resiliência são importantíssimas também, né? Sim. Era o que a gente estava falando aqui. Existem questões que precisam ser tratadas coletivamente, mas tem essa parcela individual que precisa ser cultivada, né? Com certeza. Na verdade, é a fagulha que dá acesso aos grupos se reorganizarem, a entenderem o contexto onde estão inseridos, a se mobilizarem para que isso seja diferente. Agora, a gente está falando também, sobretudo, de uma disposição emocional, né? A gente não pode esquecer que são competências socioemocionais. Então, do ponto de vista emocional, qual deve ser a postura desse jovem hoje em dia? Qual deve ser a postura? Essa pergunta é bem difícil. É por isso que esse bloco tem 25 minutos, que é para dar tempo da gente elaborar. É porque, como você fala de socioemocional, é difícil olhar para aquele sujeito enquanto ele sozinho, tirar ele daquele contexto onde ele está inserido. Relacional. Né? Relacional. E as primeiras relações que ele estabelece é com a família. Então, o quanto essa família o prepara para essas necessidades dele, assim que ele, né, se tornar jovem e tudo mais, e que precisar ter a autonomia que o trabalho cobra, que a escola cobra, que a sociedade cobra, que todo mundo cobra. Né? Então, como ser autônomo? Essa eu acredito que seja a grande questão. Sim. Como tornar esse sujeito autônomo? Patrick, como é que você lida com a raiva? Como é que eu lido com a raiva? É difícil, né? Nunca é fácil. Mas acho que eu sempre tento procurar fazer o que eu gosto e estar com quem eu gosto, sabe? Inclusive com as pessoas que atuam comigo lá na ponta, né? Porque a gente às vezes passa por situações tão difíceis que a gente tem que dar a mão um pro outro e falar, não, a gente está aqui, estamos seguros, eu cuido de você, você cuida de mim. Porque a gente tem que cuidar de quem cuida, né? Então eu sempre tento estar com quem eu gosto, fazer com coisas que eu gosto. Entendi. Bom, a gente está aqui falando, tentando explicar o que são essas competências, dar alguns exemplos. A gente vai mostrar agora uma plataforma que, na verdade, mostra alguns caminhos aí. A gente vai conversar com o Márcio Guerra, que é gerente executivo da Universidade Corporativa do SESI. Ele vai explicar para a gente como funciona a plataforma Educação Livre, que oferece bastante conteúdo gratuito sobre as competências mais importantes para o mercado de trabalho do futuro. Olá, Márcio, tudo bem? Olá, Bernardo. Olá, Renata. Olá, Patrick, tudo bem? Olá, Márcio. Maravilha, bem-vindo aqui ao Conexão. Queria que você explicasse para a gente rapidamente como é que funciona essa plataforma Educação Livre. Bom, a plataforma Educação Livre surge justamente dessa dificuldade que existe tanto das empresas em absorver o jovem, lidar com essa nova mentalidade que o Patrick colocou, e também com o protagonismo que o jovem consegue atingir hoje e com a vontade dos professores de mudarem também a educação. Então, diante disso, a gente percebe que nas empresas já existe um movimento no sentido de se adaptar a essa nova mentalidade do jovem. E aí o Educação Livre surge como sendo uma comunidade, uma plataforma que a gente considera uma comunidade onde convivem empresas, jovens e também professores voluntários ou pessoas voluntárias para poder trabalhar em prol dessa transformação. Isso é muito voltado para quê? A adequação da linguagem à realidade do jovem. Isso que a Renata falou e que o Patrick também colocou, esse é o mote. Nós trabalhamos com microlearning, com trilhas de aprendizagem, trabalhando também na perspectiva de um objetivo que esse jovem tem, que é o mercado de trabalho. Então, uma empresa, ela pode ter uma oportunidade, ou o SESI pode ter uma oportunidade, pode ser uma vaga, uma bolsa de estudos, ou o Senai, e a gente cria uma trilha muito específica baseada em microlearning, onde a gente desenvolve as competências
socioemocionais para o atingimento daquele objetivo e também conteúdos de português e matemática que ajudam esse jovem a conseguir o seu sonho. Pois é, Márcio, eu ia te perguntar agora, a gente abriu a plataforma aqui, está vendo a home dela, e que tipo de conteúdo? Você falou aí que tem material sobre português, eu andei olhando um pouquinho a plataforma antes do programa, vi que tinha questões ali, vídeos sobre inteligência emocional também. Isso. A questão técnica, a questão do conhecimento técnico, ele é extremamente relevante, mas o comportamental é um ponto crucial, sobretudo para esse jovem. Então, nós trabalhamos com microlearning, que são vídeos curtos dentro de contextos aplicados, falando na linguagem do jovem para que isso acabe gerando uma empatia e um engajamento maior. Então, a gente trabalha, o eixo principal são as 10 competências do século XXI, e logicamente que isso não é fixo, a gente tem uma série de comportamentos, valores que são trabalhados dentro da plataforma, todos eles conectados com a vida do jovem e também com o mercado de trabalho e a necessidade que as empresas têm. Então, tem sido muito divertido, os jovens têm contribuído, é uma plataforma colaborativa, vídeos aí que a gente fez concursos com a juventude que tem se mostrado extremamente disponível. Bacana. E assim como os professores também que curam todo o nosso conteúdo. Você disse que é uma plataforma colaborativa, então quem quiser participar oferecendo conteúdo também pode? Pode, lá você pode, no www.edulivre.org.br, você pode se cadastrar como voluntário, indicar um vídeo, indicar um conteúdo, produzir o seu próprio vídeo, que isso vai cair na nossa curadoria e logo a gente vai estar junto aí transformando a vida desses jovens e engajando o jovem para que ele acredite na educação como um agente transformador na sua vida. Maravilha. Márcio, queria agradecer muito sua participação aqui no Conexão. Eu que agradeço aí, um ótimo bate-papo. É difícil ficar aqui ouvindo vocês falarem sem poder falar nada. Imagina, se quiser, sempre que quiser pode participar aqui no Conexão, viu? Tá feito o convite aí. Valeu, obrigado. A gente Até mais. A gente está chegando no finalzinho do programa e queria que você mandasse um recado final aí para essas juventudes. Pessoal que está querendo entrar no mercado de trabalho, mas está se sentindo despreparado, está se sentindo ainda um pouco fora do contexto. O que você teria para aconselhar essa juventude? Acho que é sempre importante mostrar que eles podem, sabe? Você pode chegar onde você quer. Tem um material que eu usei do Maleta Juventude, que é o Nunca Me Sonharam, que é um documentário, né? E tem esse nome porque um estudante diz que nunca sonharam ele ser um engenheiro, ser um médico. E eu acho que você tem que se permitir sonhar, você tem que se permitir chegar aonde você quer porque você pode, sabe? Acho que o principal é isso. A juventude tem uma potência muito grande. Só falta você descobrir ali como você usar, porque está dentro de você. Você citou um projeto que é da Fundação Roberto Marinho, Maleta da Juventude, né? Uhum. Tem mais informação, tem no nosso site também, futura.org.br. Quem tiver interesse pode pesquisar lá. É muito bom. Renata, uma última palavra. O que você acha que essa juventude precisa fazer para conseguir se empoderar dessas competências? Autonomia, vontade, apoio e esporte. Com certeza. Né? É isso. Olha, queria agradecer a participação de vocês, foi uma conversa excelente, voltem sempre aqui ao Conexão, estou muito impressionado com o trabalho dos dois, acho que a gente conseguiu passar uma mensagem bacana aqui. Legal, obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia, se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futraplay.org. Até a próxima.